Oi, eu sou Paula Medeiros e começa aqui a Revista da Câmara. Em menos de meia hora, as notícias que foram destaque na semana. Deputados aprovam e enviam ao Senado medidas provisórias que perdem a validade nesta segunda-feira. Entre elas, a que pretende evitar fraudes no INSS. Outra MP, que trata da privatização do saneamento básico brasileiro, não será votada. O assunto voltará a ser discutido num projeto de lei na Câmara. A tabela do imposto de renda arrecada para o governo quase o dobro do que deveria. Em um debate aqui na Câmara, especialistas no assunto afirmam que a correção dos descontos pode estimular a economia. E você vai ver também. Criada a comissão especial que vai tratar da aposentadoria dos militares. Na comissão que debate o regime geral, o prazo para a apresentação de emendas terminou na quinta-feira. E a data para a votação do relatório final está mantida, 15 de junho. Semana de rebeliões e 55 mortes em presídios no Amazonas. Aqui na Câmara, agentes penitenciários e especialistas criticam a privatização de presídios e pedem a criação da Polícia Penal. Sessão solene presta homenagem aos 65 anos de carreira do humorista Carlos Alberto de Nóbrega, com direito a uma visita inesperada. Na semana que passou, foi criada a comissão especial que vai tratar da aposentadoria dos militares. Já os deputados que discutem o regime geral trataram da desconstitucionalização, da nova previdência para as mulheres e do polêmico regime de capitalização proposto pelo governo. Na quinta-feira, terminou o prazo para a apresentação de emendas à reforma. E o presidente Rodrigo Maia quer antecipar a apresentação do relatório da comissão para garantir a votação no plenário ainda no primeiro semestre. O repórter Thiago Ramos acompanhou. No Ministério da Economia, o presidente da Câmara e um grupo de parlamentares estiveram reunidos com o ministro Paulo Guedes. De lá, saiu uma mensagem para a reforma da Previdência. A gente precisa terminar essa matéria na Câmara no primeiro semestre, então seria bom que a gente conseguisse antecipar a apresentação desse relatório em uma semana, em 5 dias, para que a gente possa ter mais tempo para votação na comissão e no plenário. O prazo que foi definido pela comissão está mantido até o dia 15. Dia 1º é até o dia 15, dia 15 é até o dia 15. Terminou nesta quinta-feira o prazo para a apresentação de emendas à reforma da Previdência. No total, foram 277 emendas. Só no último dia, o número mais do que dobrou. Aí vale uma comparação. Lá em 1995, na reforma do governo Fernando Henrique Cardoso, foram 82 emendas. Em 2003, na do presidente Lula, foram 457. Em 2017, na do governo Temer, foram 163. Nesta do governo Bolsonaro, são 277. Todos foram ouvidos, todos terão suas emendas analisadas, mas nós não podemos ceder a todas as pressões corporativas sob o risco de desconfigurar a reforma. Cada uma dessas emendas precisa ter a assinatura de 171 deputados. Essas assinaturas ainda estão sendo verificadas, por isso o número de emendas pode acabar caindo. Mas vale lembrar que esse é um dos momentos mais importantes de todo esse processo. Isso porque, depois da apresentação do relatório, qualquer alteração no texto vai depender de ter base nessas emendas. Ou seja, com elas, a gente já consegue ter uma ideia de quais são os pontos que mais preocupam os deputados. Nós fizemos o levantamento analisando cada uma dessas 277 emendas. Os dados foram coletados a partir dos sistemas da Câmara. Nós indicamos quais são os principais temas discutidos na Comissão Especial da Previdência. O computador procurou dentro de cada emenda por expressões relacionadas. O resultado você confere agora. Em primeiro lugar no ranking, as regras de transição, com 197 emendas tratando do tema. Em segundo, a aposentadoria dos servidores públicos. Em terceiro, o regime geral de previdência. A aposentadoria da mulher ocupa o quarto lugar, com 130 emendas. A desconstitucionalização, um tema questionado por muitos deputados, está em quinto lugar, são 125 emendas. O ranking revela ainda duas curiosidades. A capitalização, sistema alternativo proposto pelo governo Bolsonaro, está quase no final da lista, com 19 emendas. O abono salarial, responsável por uma economia estimada de quase 170 bilhões de reais,
fecha a lista. 8 emendas propõem mudanças nele. Para entender esses números é importante saber de duas coisas. Primeiro, que uma emenda pode falar de vários temas. E segundo, que uma mesma emenda pode repetir um tema várias vezes. O nosso método evita que essa contagem seja repetida. Cada emenda conta só uma vez. Outro ranking importante é o de partidos que lideram as sugestões de mudança. Em primeiro lugar está o PSB, seguido pelo PL e pelo PP. O partido do governo Bolsonaro, que propôs a reforma, também está na lista, com 9 emendas. Apenas 4 partidos não fizeram nenhuma emenda. O fim do prazo de apresentação das emendas é o último passo antes do relatório. Nós podemos até adiantar um pouco, mas sempre dentro desse prazo de no máximo até o dia 15. Mas é possível que até o final da semana que vem ou no começo da outra a gente entregue esse relatório. Ele entregando o relatório, será lido no mesmo dia que ele entregar. Temos 2 sessões de pedido de vistas e a partir disso eu vou colocar em votação. No plenário, foi mais uma semana de votação de medidas provisórias. Deputados e senadores aprovaram a recriação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas outras MPs ainda dependem de aprovação dos senadores até esta segunda-feira para não perderem a validade. Dini Moraes explica. Eu vou começar explicando a que trata de diversas mudanças aí nos benefícios previdenciários. Qual a ideia dessa medida provisória? Quando ela foi editada pelo governo, a ideia era combater fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social. Para isso, foram criados vários mecanismos para facilitar o acesso a dados pessoais das pessoas. Quais são esses dados? O INSS e o Ministério da Economia, eles vão ter acesso a imposto de renda, a dados fiscais, a prontuários médicos, a também dados, por exemplo, do TSE, o cadastro de biometria, junto à Polícia Civil também. Tudo isso para poder possibilitar um cruzamento de dados e ver se as pessoas realmente precisam do benefício previdenciário que elas estão recebendo. Também teve mudança na concessão de benefícios. Por exemplo, o trabalhador rural. Hoje, ele pode usar uma declaração do sindicato atestando que ele trabalhou pelo menos 15 anos no campo para ter direito à aposentadoria rural de um salário mínimo. E como é que vai ser daqui por diante? Olha, até 2023, o trabalhador vai ter que fazer uma declaração de próprio punho, atestando aí o tempo que ele trabalhou no campo, e essa declaração vai precisar ser atestada por um órgão público. Prefeitura, Secretaria de Agricultura, ou até mesmo os programas de extensão públicos, enfim. A partir de 2023, vai ser obrigatória a inscrição dos trabalhadores rurais em um cadastro nacional que vai ser atualizado todos os anos. Então, todos os anos o trabalhador rural vai ter que atualizar os dados nesse cadastro. É o chamado Cadastro Nacional de Interesse Social, CNIS. Essa medida provisória, ela foca mesmo na questão da fiscalização, em busca de benefícios que têm indícios de irregularidades. E só aí, mais de 5 milhões de benefícios aí da Previdência vão passar por um pente fino. Essa medida provisória foi para o Senado. A outra medida provisória aprovada por aqui trata de mudanças no Código Florestal. Traz aí muitas mudanças, entre elas as que mais a gente pode destacar é uma que transforma o cadastro ambiental rural em permanente, porque tira aí o prazo de funcionamento dele, e com isso os produtores rurais vão ter dados aí prazos variados entre os estados para aderir a esse cadastro, e a partir do momento que eles aderirem ao cadastro, eles vão ter 1 ano para fazer a regularização ambiental da propriedade. Essa medida provisória também reduz a área das propriedades rurais que precisam ser recompostas. Essas alterações relacionadas aí à questão de multas ambientais, que também vão poder passar a ser prestadas aí por serviços ambientais, em vez de ser paga, o produtor vai poder escolher se ele paga ou presta serviço ambiental. Essa parte das multas ou também a questão da recuperação da vegetação foram alterações feitas pelos próprios parlamentares durante a tramitação da medida provisória aqui no Congresso Nacional. Essa medida provisória também foi para análise do Senado. Também foi aprovada a medida provisória que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É esse órgão vinculado à Presidência da República que vai cuidar para que os dados pessoais dos cidadãos e também os segredos comerciais e industriais sejam preservados no país e só sejam aí utilizados nos casos previstos na lei.
Também foi aprovada a medida provisória que prorroga até o final do ano que vem gratificações a pessoas que foram requisitadas pela Advocacia Geral da União. Essas 4 medidas provisórias foram para o Senado. Só uma delas já foi aprovada, que é a que trata da criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. As outras 3 medidas provisórias, ou seja, aquela que traz mudanças no Código Florestal, a que traz mudanças nos benefícios previdenciários e a que prorroga a gratificação dos servidores cedidos à AGU, as 3 precisam ser votadas até segunda-feira, porque senão perdem a força de lei. Bom, gente, esses foram os principais destaques do plenário da Câmara esta semana. Eu fico por aqui. Tchau, tchau. Outra MP, a 868, que trata da privatização do saneamento básico brasileiro, também perde a validade na segunda-feira, mas não será votada pelos parlamentares. O tema, polêmico, vai ser tratado por um projeto de lei e virou assunto de uma reunião de líderes partidários com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O deputado Geninho vai relatar nas próximas semanas o novo marco regulatório do saneamento, baseado no projeto da Comissão Especial, que foi muito bem relatada pelo senador Tasso Gereissati, e nós sabemos que o saneamento é muito importante para a população brasileira. O novo marco legal do saneamento deve reunir também propostas do projeto de lei 3189 desse ano, de autoria do deputado Fernando Monteiro. Para o líder do governo na Câmara, a abertura do mercado tende a melhorar o acesso da população ao saneamento básico. O interesse do governo, até dentro de uma pauta liberal, é abrir o máximo possível o mercado para permitir a universalização do acesso ao saneamento, né, para permitir que o mercado naturalmente se estabeleça de uma forma a melhorar o acesso da população à água e esgoto. Só que isso vai ter que ser muito bem construído porque tem visões diferentes dentro do parlamento, o que é natural. O líder do PSB na Câmara discorda e afirma que a privatização do setor vai na contramão do que se verifica no resto do mundo. Vários países, várias cidades europeias vêm reestatizando os serviços públicos de saneamento, especialmente por entender que a água é um direito básico de todos os cidadãos e que condicionar o acesso à água tratada à capacidade de pagamento pode colocar em risco a vida das pessoas. Uma nova reunião de líderes para discutir o assunto está marcada para a próxima terça-feira pela manhã. E os presidentes dos 3 poderes, Jair Bolsonaro, Dias Toffoli, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, se reuniram para discutir um pacto em torno de metas para destravar a economia do país. Rodrigo Maia defendeu que a Câmara priorize propostas que ajudem a reorganização e a reestruturação do Estado brasileiro. Segundo Maia, o texto está organizado e vai ser levado aos líderes partidários da Câmara. Um dos pontos citados pelo presidente da Câmara foi a proposta de emenda à Constituição que trata do cumprimento da chamada regra de ouro, mecanismo que disciplina o financiamento de despesas obrigatórias, como salários. Já o governo promete um texto de comum acordo e fala do pacto como um instrumento para fazer o país crescer. Agora eu vou discutir com os deputados os textos para ver aquilo que eu posso assinar em nome da casa, né? Só assina se tiver os líderes apoiados. A maioria, pelo menos, porque eu tenho que representar a maioria num documento que seja assinado pela Câmara dos Deputados. E um outro assunto que vem ganhando destaque aqui na Câmara é a reforma tributária. Na semana que passou, deputados debateram a tabela de descontos do imposto de renda, que não é corrigida desde 2015. Aqui no telão nós vamos ver como isso funciona hoje. Para salários até R$ 1.903, não há cobrança de imposto de renda. Quem recebe até R$ 2.826 fica na alíquota de 7,5%. Até R$ 3.751, a alíquota é de 15%. Os salários acima até R$ 4.664, a alíquota de 22,5%. Quem recebe acima desse valor paga 27,5% de imposto de renda. Por causa de todos esses anos sem correção e até mesmo de algumas correções insuficientes, o Sindifisco afirma que existe hoje uma defasagem de 95,46% desde 1996. Na Comissão de Finanças e Tributação, sobraram críticas ao governo pela falta de correção dessa tabela, o que na prática faz com que os brasileiros, principalmente os de menor renda, paguem mais impostos.
vice-presidente do Sindifisco, apresentou dados da distribuição de renda no país. 1% dos mais ricos detém 12,77% da riqueza nacional. Isso com dados de 2017, que são os dados que nós temos disponíveis. Enquanto que 50% dos mais pobres detinham em 2017 17,29% da renda. Se somarmos os 10% mais ricos detêm 47% da renda nacional. Então, é uma desigualdade social muito grande e que o imposto de renda, a tabela do imposto de renda ou imposto de renda, ele pode contribuir para essa redução dessa desigualdade. A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, ANFIP, apresentou uma proposta que pretende reduzir essa desigualdade. A ideia é desonerar quase 50% da folha atual dos contribuintes médios, aumentar o imposto de quem recebe de 40 a 60 salários mínimos e isentar os que recebem até 4 salários mínimos, que representam quase 40% dos atuais contribuintes. Vocês imaginem para a economia o que significa essa Câmara dos Deputados aprovar uma lei de reforma do imposto de renda, dizendo que a partir de janeiro, quem ganha até 4 salários mínimos ficará isento do imposto de renda. Significa que essas pessoas, a partir de 1º de janeiro, vão fazer o quê? Elas vão consumir. Deputados presentes na audiência lamentaram a ausência de representantes do governo para debater as propostas apresentadas. O governo acena com mudanças na tabela do imposto de renda no âmbito de uma reforma tributária. A intenção é retirar as deduções para reduzir alíquotas. Seja qual for a proposta, a revisão da tabela é urgente para os deputados da Comissão de Finanças e Tributação. O reajuste da tabela de imposto de renda conforme a inflação é uma justiça fiscal. Hoje nós estamos pagando imposto sobre inflação, não estamos pagando imposto sobre renda, sobre ganho. Caberá agora a nós, parlamentares, aprofundarmos esse debate e apresentar projetos que proporcionem as mudanças que o Brasil precisa. E você vai ver daqui a pouco, na revista da Câmara. Na CPI do BNDES, em reunião secreta, ex-ministro Antônio Palocci fica em silêncio e não responde a perguntas dos deputados. Sessão solene presta homenagem aos 65 anos de carreira do humorista Carlos Alberto de Nóbrega, com direito a uma visita inesperada. É só um instante. A CPI do BNDES recebeu em reunião secreta o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci. Um ex-diretor jurídico da JBS também foi convocado, mas não respondeu a perguntas dos deputados. O advogado do Executivo disse que o depoente, por ter firmado acordo de colaboração premiada com a Justiça, não deveria ser filmado e nem fotografado durante a audiência. Mas o presidente da CPI, Vanderlei Macris, decidiu, depois de ouvir recomendações de outros deputados, que não acataria o pedido. Macris autorizou a presença dos jornalistas, cinegrafistas e fotógrafos. O depoente, logo na sequência, também afirmou que se negaria a responder a qualquer pergunta feita pelos parlamentares. As despesas pagas da família do senhor no exterior são pagas diretamente pelo senhor ou diretamente pela empresa? Usarei o direito constitucional de permanecer em silêncio, Excelência. Palocci conseguiu na Justiça uma decisão transformando a reunião da CPI em secreta, sem a presença da imprensa. O depoimento era aguardado com ansiedade pelos parlamentares, porque Palocci é considerado pelos deputados como alguém que pode entregar informações importantes para a CPI. E o ex-ministro confirmou que vai sim falar com a comissão, mas não agora. O ministro Palocci, ele, mais uma vez, teria o direito de não falar numa decisão dada pelo ministro Fachin, mas mostra o desejo de falar e só não fez por causa desta manifestação da Procuradoria-Geral da República, para ele não se prejudicar num acordo de delação premiada que está em andamento lá. O relator da CPI do BNDES disse que uma nova audiência com Palocci poderá ser marcada para daqui a 3 semanas.
Rebeliões e massacres, como desta semana num presídio em Manaus, onde 55 presos foram mortos, revelam as falhas do sistema penitenciário brasileiro. O plenário da Câmara se reuniu em comissão geral para debater soluções. Nos últimos 20 anos, o sistema carcerário brasileiro cresceu 400% e atualmente há um déficit de 288.435 vagas nos presídios do Brasil. Todos os estados do Brasil operam com 70% ou mais da sua capacidade operacional. A população carcerária cresce mais de 8% ao ano. A solução seria construir mais presídios com novas vagas para detentos. Segundo o CNJ, cada vaga nova custa R$50 mil. Então nós precisamos de um investimento de 1,2 bilhão para superar o número de vagas faltantes. Sendo que esse é o custo baixo, porque o custo alto é o custo de manutenção. Para o juiz de direito, o Brasil prende muito e prende muito mal. A grande questão é prender com eficiência. Nós temos que fazer a separação entre aqueles delinquentes que cometem crimes graves, aqueles que cometem crimes de médio potencial ofensivo e os que cometem crimes de menor potencial ofensivo. A gente prende com pouca qualidade porque a gente dá mais valor a crimes vinculados à questão de droga e patrimoniais do que à vida. Uma das ideias apresentadas na comissão geral foi a privatização das cadeias brasileiras. Sabemos como as privatizações acontecem. Sabemos quais são os conluios para escolher quem vai administrar. Um preso hoje no país, num modelo não privatizado, custa R$2,4 mil. E um estudante de ensino médio custa R$2,2 mil ao ano. O que nos mostra que nós estamos investindo muito mal nisso. Agentes penitenciários presentes na comissão geral pediram aos deputados a continuidade da tramitação da PEC 372. A proposta de emenda à Constituição cria as polícias penais federal, estadual, municipal e distrital. Pedimos a essa casa que entenda o pleito de nós, servidores do sistema penal, que há anos percorremos esses corredores em busca do nosso reconhecimento. Na Comissão de Agricultura, o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, veio falar das recentes posições políticas e ideológicas do governo brasileiro e se elas podem prejudicar as exportações do país. Ernesto Araújo respondeu às perguntas dos deputados de maneira conciliadora. Realmente, quer dizer, eu acho que existe um debate teórico que se pode ter sobre diferentes modelos e tal, mas eu acho que realmente não é o caso de que esse debate interfira nas nossas relações comerciais. Nunca foi a nossa ideia nesse governo, nunca foi exatamente a minha ideia. Nós sempre reconhecemos a importância do mercado chinês, o que sempre nós tentamos colocar é isso aqui. Nós precisamos, assim como na relação com qualquer outro país, partir da identificação correta dos nossos interesses e da persecução desses interesses. O ministro fez uma exposição otimista sobre projetos e as possibilidades de ampliar o comércio internacional, apesar das barreiras que existem. Também fez afirmações polêmicas. Muitos países boicotam exportações agrícolas, ou ameaçam boicotar exportações agrícolas de países que não cumprem determinados padrões ambientais. E isso, acho que às vezes é válido, mas às vezes esses padrões são usados de maneira manipulada. Na opinião do presidente da comissão, o ministro tranquilizou os deputados. Graças a Deus, percebemos que o governo vem numa correção, isso também é importante ressaltar, porque a humildade também de reconhecer alguns erros estratégicos também faz parte de um bom governo. Ele simplesmente foi sensibilizado pelo setor do agro, principalmente com relação a Israel e a China. Hoje a fala dele leva em consideração o mundo inteiro. Porque o Brasil não exporta só para os americanos, exporta para a China, exporta para a Europa, para a Ásia, para tantos outros países, inclusive para o Mercosul. Em semana de protestos contra o corte do governo na área de educação, representantes de trabalhadores do setor, de municípios e estudantes falaram à comissão especial que analisa mudanças no Fundeb. Eles querem que o fundo que garante recursos para a educação, desde a creche até o ensino médio, seja previsto pela Constituição brasileira.
O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica é um conjunto de 27 fundos, 26 estaduais e o do Distrito Federal, que serve como mecanismo de redistribuição do dinheiro destinado à educação básica. O Fundeb hoje é visto como o grande fiador da qualidade da educação municipal, uma vez que ele faz uma redistribuição. O Fundeb foi criado em 2006 e perde a validade no ano que vem. Para que o fundo continue funcionando sem interrupções, está em tramitação na Câmara proposta de incluí-lo na Constituição brasileira. Esse fundo, que já provou por A mais B que é importante para o funcionamento da educação básica do nosso país, ele precisa se tornar um fundo permanente. É essa proposta de emenda à Constituição que está em análise na comissão especial, a PEC 15. A relatora da PEC destacou que o debate não é somente para melhorar a distribuição do dinheiro, mas para garantir que o recurso seja suficiente ao longo dos anos. A deputada acha que é também o momento de corrigir distorções. No desenho atual do Fundeb, somente a complementação da União chega a 9, 10 estados em alguns anos. E nesses estados tem municípios que não precisariam receber recursos e outros municípios muito pobres estão em estados que não recebem complementação. Na semana que passou, uma sessão solene prestou homenagem aos 65 anos de carreira do humorista Carlos Alberto de Nóbrega, o do programa A Praça é Nossa. A surpresa ficou por conta de uma visita inesperada. O presidente Jair Bolsonaro, que veio andando do Planalto até o Congresso. Eu quero te agradecer por fazer nós brasileiros mais felizes todos os dias que você coloca no ar a sua praça. O humorista e apresentador Carlos Alberto Nóbrega é uma das figuras mais conhecidas da TV brasileira. Sessão solene na Câmara homenageou os 65 anos de carreira do artista. São 6 décadas de muito trabalho dedicadas ao povo brasileiro e ao humor. Ainda no início, a homenagem foi interrompida com a chegada do presidente da República, Jair Bolsonaro, que apareceu de surpresa. Meu Deus! Um abraço especial, você merece. Boa sorte, muito obrigado por ser pai do Brasil. Bolsonaro, que veio a pé do Palácio do Planalto até o Palácio do Congresso, improvisou um discurso de homenagem. É que o cidadão aqui merece, pelo pai, pela família, pelo programa maravilhoso, que nos diverte realmente, refrigera a nossa alma, e assim sendo, né, é um motivo de honra e satisfação vir aqui vê-lo. A partir daí, um clima de descontração tomou conta da homenagem. Do Dutra para cá, eu conheci todos os presidentes. Nunca vi um tão simpático. Ah, meu Deus! O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, participou da homenagem e, ao final da sessão, elogiou a iniciativa de Bolsonaro de vir até o plenário da Câmara. É bom o presidente vir aqui prestigiar o homenageado, prestigiar a Câmara. A gente precisa mais disso, mais de diálogo e proximidade do que de conflito. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet, no endereço youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Até a próxima. Tchau!